Boa tarde, graça e paz, seja bem-vindo mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape. Para você que é novo no canal, que está chegando agora, eu sou a Bispa Ana Costa e esse é o Fala a Deus. É o momento que nós temos toda sexta-feira reservado para falarmos de algum estudo dentro da Palavra do Senhor. Estudamos temas diversos, não sempre somente temas bíblicos, mas todos são estudados à luz da palavra do Senhor. E o tema de hoje nós vamos falar sobre Balaão e a sua jumenta. Porque você que está no canal provavelmente assistiu o vídeo do Café com Palavra desta semana, onde nós falamos sobre Balaão e a jumenta, sobre nós não temermos as maldições que podem ser lançadas contra um servo do Senhor. Porém, você lendo sua Bíblia, você vai encontrar, até no Novo Testamento, você vai encontrar citações sobre a doutrina de Balaão. É a única vez que você vê se falar deste profeta, não é nesta passagem em Números. Ficou-se conhecido como a doutrina de Balaão, uma certa forma de se comportar dentro das igrejas, de se comportar erroneamente dentro da fé cristã, uma maneira errada de exercer os dons espirituais, que ficou conhecida como a doutrina de Balaão. Você se corrompeu porque seguiu a doutrina de Balaão. Para iniciar, vamos fazer uma leitura dentro da palavra do Senhor. Os irmãos não reparem que eu já disse aqui no vídeo que eu estou sem meu óculos, preciso fazer o óculos de grau, e o óculos que eu uso para leitura eu esqueci na casa dos irmãos onde eu faço campanha no lar e esqueci nenhum. Então, hoje vamos usar esse aqui, um óculos pequenininho que apareceu aqui, que acho que era do meu esposo, quebrou uma perninha, ele já fez outro, mas esse dá para eu ler, amém? Bonito não ficou, tô vendo, mas no momento não é a estética que é importante, né? O importante é que eu consiga ler. Então você acompanha comigo, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, como sempre no Fala Deus. O estudo, a apostila, se você quiser depois imprimir na sua casa, fazer o estudo sozinho ou acompanhado, montar um clubinho. Olha aí uma ideia, né? Que tal montar um clube do livro, um clube da Bíblia? E vocês baixam aí os PDFs que eu já deixo aqui na descrição do vídeo e junto uma turma e vamos estudar a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Esse óculos está hilário de horroroso. Hilário de horroroso, irmãos. Segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, eu vou ler o versículo 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também serve. Amém? Até aqui essa leitura. Então nós vamos ver aqui em 2 Pedro, citando. Então nós vemos que não é a primeira vez, nós não vamos ouvir falar desse profeta apenas no caso da jumenta, porque a história de Balaão é muito conhecida pela jumenta, né? O profeta que a jumenta falou. Então, como nós lemos aqui nesses versículos, o Senhor, fazendo aquela jumenta falar, impediu que Balaão tomasse intento completo naquilo que ele intentava fazer. Então, se você não assistiu o vídeo de quarta-feira, Café com Palavra, corre lá, assiste o vídeo, depois volta aqui para você conhecer a história de Balaão, o que foi que Balaão fez. Você vai dizer, ai, bispo, mas eu não assisti. Então, corre lá que tá aqui no canal o Café com Palavra dessa semana e você volta aqui que você vai entender do que nós estamos conversando, amém? Então, Balaão, quando ia ali tentar contra os filhos de Deus, proferir aquelas maldições que havia sido contratado. Então já começa por aí. O estudo aqui é o que é a doutrina de Balaão. Você vai ouvir dentro da Bíblia, você vai ver em algumas pregações, alguns ministros da palavra falando, citando. Por vezes você vai ouvir essa citação: aquele filho de Balaão, aquele fulano que se comporta com a doutrina de Balaão, irmão, você entende? Vai se ouvir, é um modo bastante usado, você já deve até ter ouvido, porque é um modo de se falar bastante comum no meio cristão. E já o era, nós lemos aqui, dos tempos da igreja primitiva. Ficou conhecido assim por quê?
Porque naquele processo que Balaão passou, quando nós vemos o vídeo de semana de quarta-feira, dentro da história linda, tremenda, de que o poder do Senhor opera em nosso favor, de que sim, Deus intercede, interfere, evita, bloqueia que o mal venha sobre a tua vida, se você estiver em obediência. Corre lá, assiste o vídeo para você ter entendimento direitinho do que nós estamos falando aqui. Tudo isso nós sabemos que o Senhor faz, mas do outro lado havia o profeta, que se prontificou a ir amaldiçoar o povo de Deus. E ele se prontificou por quê? Então, quando nós dissemos assim, a doutrina de Balaão a que se refere a pessoas que se vendem, que vendem os dons espirituais que recebeu de Deus. Porque sim, verdadeiramente Balaão era profeta, ele tinha o dom. Às vezes as pessoas questionam, mas as pessoas que frequentam outras religiões, onde são necessários usar dons como da visão, né, que é a vidência, dons de audição, dons espirituais na sua forma geral, essas pessoas estão sendo usadas como, se Deus permite, que não sendo dentro da casa de Deus, essas pessoas tenham o dom. Porque, irmãos, nós nascemos com um chamado em nossas vidas. Então vamos ver se eu consigo passar de uma forma bem clara, que nós possamos entender. Digamos que eu nasci com o chamado, o qual eu já tinha sobre a minha vida, que o Senhor já havia me dado, desde o ventre da minha mãe, o chamado de ter a facilidade com o entendimento de um estudo. Ok? Óbvio que o Senhor me confiou. Entenda que dons são presentes, são dádivas confiadas ao Senhor, e tudo aquilo que nos é confiado, a um determinado tempo nos é chamado a prestar uma conta. O Senhor lhe confia um dom e você uma hora vai ter que se apresentar diante de Deus e mostrar o que você fez com o dom que você recebeu. Mas sim, o Senhor me confiou esse dom. Nós, seres humanos, temos o nosso livre-arbítrio. Então hoje, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, eu uso este dom, porque realmente, irmão, se você for ver a minha formação acadêmica, você vai dizer, não tem como você conseguir entender, e não tem, porque é de Deus, é dom, vem do Senhor, é dádiva, é graça, não merecida, porque não sou merecedora, mas o Senhor assim resolveu me agraciar com este dom, e sinceramente, às vezes eu me admiro, Senhor, como o Senhor me dá esse dom da viagem, às vezes em um versículo, quando eu vou meditar para fazer um ensino, para ministrar uma palavra, o Senhor me faz viajar, que às vezes eu entendo quando o apóstolo Paulo diz, conheço um homem, não sei se sonho, se é espírito, como, mas que ele chegou aos terceiro céu e teve visões assim. Eu me vejo, porque é dessa maneira que o Senhor faz. Hoje, utilizo este dom apenas a serviço do Senhor. Amém? Nunca usei de outra forma, porque o tempo que não estive na presença de Deus, não tinha tempo, estava tão subjugada pelo inimigo, pelo mundo, pelos vícios, pela concupiscência da carne, que não tinha tempo de me sentar e me dedicar a fazer estudos. Mas digamos que eu quisesse fazer, o dom da interpretação estava em mim, porque o Senhor assim me liberou. Óbvio que se eu usasse ele para fazer outro uso, senão aquele para o qual Deus destinou, vou prestar contas ao Senhor, mas eu permaneço tendo dom. Você entendeu? Balaão não tinha o dom. Era sim um profeta. Nós vemos dentro da passagem que quando Balaque o chama para amaldiçoar, ele já o chama por quê? Por conhecer que era homem, que se dissesse assim vai acontecer, assim acontecia. Assim não irá acontecer, assim não acontecia. Então ele tinha o dom. Talvez este momento na vida desse profeta era um momento ali crucial, de virada de chave. Ou daqui, esse dom seu vai deslanchar e você vai ser o profeta dos profetas, ser conhecido e estudado e admirado como um profeta de Deus, amém? Porque o dom estava sobre a sua vida, ou o que de fato aconteceu. Você vai se corromper e será conhecido de forma negativa como o profeta vendido, como o profeta da carne, o profeta que a jumenta tinha mais sabedoria do que o próprio profeta. Porque hoje é assim que Balaão é conhecido. A jumenta, foi necessário Deus usar uma jumenta para lhe mostrar, ei, presta atenção no que está fazendo. Poderia ser de outra forma, mas a escolha dele não foi outra. A escolha dele foi essa. Porque nós vamos ver que no vídeo do Café com Palavra, onde está detalhado toda a história do acontecimento, este momento chave na vida do profeta Balaão, onde ele teve a infeliz escolha. Ele optou pela fama, pelo dinheiro, pelo status
que Balaque lhe oferecia? Porque Balaque era o rei, né? Balaque tinha como lhe oferecer prestígio. Até aqui, nós pouco ouvimos de Balaque, já tinha ouvido um apanhadinho aqui, outro apanhadinho ali, mas se ele ficasse conhecido como o profeta do rei, a fama é diferente. Do que vai lá em Peor buscar aquele profeta que eu ouvi dizer que Deus usa, que tem o dom da profecia, do que eis que se levanta agora o profeta do rei. Então, ele se deixou levar porque ele queria esse status. Ele queria ser este profeta de renome, este profeta de visibilidade maior. Ele sabia o dom que ele tinha certeza de que Deus falava com ele, tanto que o Senhor fala com ele após usar a jumenta. Deus não escondeu a ele seus intentos, não escondeu dele, olha, Balaão é assim, sabe, conversava com ele. Ele tinha o chamado, irmãos, ele tinha o dom. Isso é para mostrar, irmão, que nós, o Senhor não nos priva do nosso livre-arbítrio. E nós podemos sim, quando muitas vezes eu digo aqui em algum dos nossos vídeos, que apenas uma pessoa pode impedir as promessas do Senhor de se cumprir, pode impedir o desenvolvimento dos dons espirituais que Deus coloca em nossas vidas, somos nós. Eu posso impedir, porque se eu resolver agora que não, eu não vou mais ficar dias em cima de uma Bíblia, estudando vários livros para fazer dentro de temas bíblicos, não dá visibilidade, não dá engajamento, não dá view, sabe? Você passa aí 2, 3 dias preparando um estudo para postar e ninguém está preocupado de assistir porque o tema é bíblico. Ai, mas e se eu usar essa facilidade que Deus me deu para eu usar isso em outros temas, procurar aí um nicho que dê engajamento? É uma escolha minha. Você entende? Que Deus não usa de mesquinharia, eu te dei o dom assim, mas se você não usar, eu vou tirar agora. Não, a unção do Senhor é diferente. Se eu tomar a decisão de usar de uma outra forma, automaticamente o Senhor vai retirando o seu dom. Porque a gente se alimenta, quanto mais a gente se alimenta, do que a gente se alimenta, mais a gente tem. Então, se eu não estou me alimentando no Senhor, não estou buscando no Espírito Santo de Deus, automaticamente eu vou me esvaziando de Deus. Então, cada vez mais as minhas anotações, digamos assim, aquilo que eu produzi, cada vez mais vai estar voltado somente para a carne e vazio do Espírito. Assim foi na vida de Balaão. Mas Deus não lhe retirou o dom que ele tinha dado. Uma hora ele vai prestar conta, mas até ele prestar conta, o dom permanece. Porque às vezes as pessoas questionam, bispo, tem pessoas até que se afastam do caminho do Senhor. Porque eu fui em determinado lugar e eu me deparei com as pessoas lá se dizendo profeta, se dizendo servo, e falando umas coisas e agindo de uma maneira que não condiz com as escrituras, que não condiz com os ensinamentos de Cristo, sabe? Que não condiz a um cristão. E aquilo me entristeceu. Essas pataquadas que a gente vê. Irmão, existe. A doutrina de Balaão não morreu com Balaão. Por isso estamos aqui hoje fazendo esse estudo, porque a doutrina de Balaão perpetuou-se. Porque a mesma ganância que havia no coração de Balaão ainda há no coração de muitos. Ainda há no coração de muitos. Muitos há que começam de forma sincera, de forma honesta, querendo fazer por Deus, para Deus, em nome de Deus. Mas no meio do caminho, desistem porque é árduo. É árduo fazer para Deus. É árdua a chamada do Senhor. Como eu disse aqui, talvez se eu pego essa minha facilidade e foco num nicho da moda, num nicho que chama atenção, sem ser um nicho cristão, talvez eu tivesse aí com o canal estourado. Mas não é o meu foco. Não é o meu foco. Eu me alegro aqui com vocês. A cada semana, 2, 3 inscritos a mais eu fico. Eu, por falar nisso, muitíssimo obrigado. Mês passado de julho, meu Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Foi um mês tremendo para o canal. Muito engajamento. Vocês têm assistido muito, compartilhado. Eu peço e tem acontecido. Vocês têm compartilhado, têm assistido. O número de visualizações cresceu. O YouTube está indicando para mais pessoas. Mas ainda assim, nós vamos para 1 ano de canal e não tem 200 pessoas. E se estivéssemos falando de um outro tipo de assunto que mais traz o interesse do povo de hoje em dia, talvez já tivéssemos com 2.000, 20.000, mas não é o meu foco. Mas muitos começam sim desta maneira, vem no meio do caminho, por N motivos, acabam se perdendo.
Então, a doutrina de Balaão, ela quer dizer da pessoa, o profeta, a profetisa, o servo, a serva, o homem de Deus, a pessoa que tem um chamado espiritual, um dom recebido do alto, escolhe usar este dom de forma a prover para si, de forma ilícita, bens materiais, que o princípio de Balaão aqui, toda essa parte que eu falei de engajamento, de status, é uma alusão que eu estou fazendo. Eu estou imaginando. O que a Bíblia nos diz é que houve espécie envolvida. Houve um oferecimento de dinheiro. Ele não foi chamado para amaldiçoar o povo de graça. Ele foi impedido por Deus de amaldiçoar, mas a gente percebe na insistência de que ele queria o dinheiro. Qual outro motivo? Que ele é chamado para amaldiçoar o povo e Deus está dizendo não amaldiçoa. E ele tenta de novo e Deus fala não vai amaldiçoar. E ele tenta, mas por que ele permanece tentando? Porque ele quer o dinheiro. Porque ninguém é louco, irmão. Vamos ser sinceros. Como eu disse agora, aqui que tem pessoas que a gente se depara, que a gente olha e a gente fala, meu Deus, tem tudo ali menos de Deus. Por que a pessoa permanece fazendo se ela tem conhecimento? Ele tinha conhecimento de que era Deus, Deus falou com ele. Por que ele está insistindo? Porque ele quer o dinheiro. Ah, mas ele não sabia que estava errado? Óbvio que sabia, irmão. É óbvio que sabia. Mas ele quer o dinheiro. Ele insiste em querer fazer dessa maneira. Você entende? É o que se passa até hoje com os profetas de Balaão. Ainda tem muitos aí. Ele sabe que é errado. Converter a palavra do Senhor para agradar gregos e troianos. Porque que acontece? Pessoas que pegam a própria palavra de Deus e com a facilidade que ela tem, porque não é dada só a mim, é dada a você, é dada a várias pessoas. A outra já não é dada este tipo, mas já é dado outro dom, o dom da profecia, o dom da revelação. A outra é dado o dom da cura. E aí vai como a pessoa vai usar. O Senhor distribuiu os talentos, irmão, mas como serão usados? Nós vemos na parábola dos talentos que o Senhor depois ele volta para cobrar. Amém? Então ele sabia que o que ele ia fazer era errado. Mas ele tentava, e naquela ocasião, Deus não permitiu. Mas não quer dizer que ele parou. Infelizmente, por isso que eu disse que era o momento ali do virar de chave para Balaão. E este momento ele pode acontecer na vida de qualquer um. Ele teve o dele ali. A ganância lhe saltou aos olhos, a oportunidade de ter mais fama e de com isso ganhar dinheiro, continuar profetizando. Amém? Só uma coisa que ele já fazia, ele já era profeta, ele já era conhecido, ele já tinha fama de ser um bom profeta. Não era profeta apenas, de ser um bom profeta, de ser usado de graça. E ali o inimigo lhe tenta, nasce no coração dele o desejo de, poxa vida, mas eu posso fazer o mesmo que eu já faço, que eu vou ganhar por isso. Então hoje nós entendemos que a profecia de Balaão, a doutrina de Balaão, ela se resume basicamente a homens e mulheres de Deus que recebendo das mãos do Senhor o dom para usar em favor do Evangelho do Senhor. Porque tudo que recebemos do Senhor vem dele para usar para ele, por ele, para o reino dele. Quando pegamos deliberadamente, porque não foi algo ali que, irmão, não, ele decidiu usar de maneira proveitosa para si. Você entende? De maneira proveitosa para si. É difícil nos dias de hoje ainda colocar assim. É difícil manter uma igreja aberta. É difícil conquistar membros. Pregando o verdadeiro evangelho? Difícil. É difícil. É difícil. Às vezes as pessoas até participam de uma reunião, assistem um culto, mas quando percebem que é o evangelho simples que tem para ser oferecido ali, que não tem, sabe, grandes multidões, tipos de shows, não temos essa preocupação, a pessoa às vezes nem retorna, porque é difícil. E às vezes, alguns infelizmente, passam períodos inteiros lutando para conquistar 1, 2 vidas. E aí chega alguém e lhe oferece, olha, se você vier para o Ministério X, eu com 30 dias, mas usando desta maneira, ó, tem que pregar dessa forma, tem que falar assim. Não, mas isso a Bíblia, não, mas é só uma disfarçadinha, a gente vem aqui dar uma adaptação à palavra de Deus, porque assim as pessoas gostam mais, assim as pessoas ouvem mais. Vai por mim que dá certo. Na outra semana você passa lá, tá assim. A doutrina de Balaão, que resolveu escolher o caminho mais lucrativo, mais rápido, de mais resultado, de mais visibilidade, que tem lucro. Porque Deus, ele é abençoador. Deus, ele provém nossa vida, ele prospera a nossa vida, ele abençoa, ele multiplica em nossas vidas, enquanto estamos dentro da obediência do Senhor. E viver dentro da obediência do Senhor, em nenhum momento Deus disse que é só viver assim, somente na sombrinha, na água fresca, estender redinha e ficar deitado. Não, irmão, tem que conquistar.
Deus é aquele pai que ele te ensina, ele pega, filho, vem cá, toma uma vara, um anzol e te ensina. Você vai por aqui, você coloca a isca bonitinho. Vamos lá na beira do rio, o papai vai te ensinar. Joga, lança a rede, faz assim. A vez cheia de peixe, puxa a rede, filho. Ele nos ensina a se esforçar, a buscar. E infelizmente tem o outro lado que quer te dar de mão beijadas. Nós vemos que o inimigo ele tentou fazer isso com o nosso Senhor. Deus, próprio Deus, em terra como Jesus Cristo. Ele diz para Jesus, transforma as pedras em pão. A coisa mais fácil. Ou é só você estalar o dedo, pode acontecer. Para de ficar se matando aí com esse ministériozinho pequenininho, com 2, 3 pessoas, com esse trabalho todo. Você pode aqui, é só disfarçar, faz de conta que você não está enxergando que está fazendo isso de errado. Sabe? Nossa, fulano de tal pode estar congregando com você aí na sua igreja, mas só que você tem que disfarçar. Tem coisa que não pode ficar pregando sobre isso, sabe? E, irmãos, nesse mundo cristão a gente vê cada coisa. E aí são os momentos chaves. Você vai escolher para que lado você vai. E Balaão escolheu ir para o lado de Balaque. Mesmo que neste vídeo que temos aqui no canal, mesmo que na história que você pode ler na Bíblia, em Números, a história de Balaão, mesmo com todas as referências aqui no link, na descrição deste vídeo, mesmo com tudo isso que Deus não permitiu, de maneira alguma, ele buscou o jeitinho. E olha que nem era brasileiro, mas ele buscou um jeitinho de ajudar Balaque a prejudicar o povo de Deus, sem amaldiçoar o povo de Deus, porque havia sido proibido por Deus, porque foi proibido por Deus, porque por falta de tentativa não foi. Ele tentou de todas as maneiras, só não conseguiu, de jeito nenhum. Mas ele procurou uma outra maneira, segundo a história bíblica, os relatos bíblicos, após todo aquele episódio no monte, onde eles tentaram de um lugar estar mais próximo, enxergava tudo, não deu, não amaldiçoa, não toca, então vamos para outro lugar e viraram lá de tudo que era jeito. Sabe, antigamente que o celular não dava sinal e você tinha que andar assim, ó, procurando o sinal para poder usar o celular? Da mesma maneira fizeram Balaque e Balaão, no cume dos montes, tentando um sinal, um lugar onde Deus não visse, para ele poder liberar a maldição contra o povo de Deus. Só que não existe lugar que Deus não enxergue, não existe aonde Deus não está, não existe aonde Deus não veja. Então o Senhor não permitiu, naquela ocasião, daquela forma, proferindo a bênção, tocando diretamente, proferindo a maldição, tocar diretamente nos teus filhos, não foi permitido. Mas descendo dali, a Bíblia vai nos relatar que ele foi morar em outro lugar, e ali ele começou, creio eu, a ficar ali matutando, porque a oferta de Balaque está de pé. A oferta de Balaque está de pé, o mundo está sempre aí, com seus pratos a oferecer, né? Está sempre aí. E a oferta de Balaque está de pé. E às vezes, quantas vezes na sua vida você é tentado a deixar o certo pelo duvidoso, porque o duvidoso aparentemente vai dar mais lucro, aparentemente vai ser uma situação que vem como uma solução instantânea. E numa geração, infelizmente, de preguiçosos, não adianta eu ficar aqui dourando a pílula, uma geração de preguiçosos, de quem não quer, tem água para jorrar, tem, mas tem que cavar. Mas tem um povo que só quer chegar com a canequinha e encher. Aí para essas pessoas, onde pervertendo a verdade do Evangelho, onde utilizando os dons sagrados espirituais de forma inescrupulosa, de forma gananciosa, eles vão para o outro lado e convertem. Foi se armada uma armadilha para o povo de Deus, uma armadilha sutil. Porque quando ele desceu, ele falou, bom, eu não posso amaldiçoar este povo desta maneira, porque o Senhor viu e de todo jeito que nós tentamos não deu certo. Mas vem cá, Balaque, deixa eu te contar uns segredinhos aí desse povo. Tem uma questão aí, sabe? Esses homens são tudo fracos, inclinados para carne, não pode ver uma mulher bonita. Eu tô vendo que as mulheres aqui é tudo bonita. E aí? E assim ele levou a corromper aquele povo. Ele encontrou uma brecha, né, nas fraquezas do povo e do Senhor. Ele encontrou uma brecha e ele pegou essa brecha e entregou nas mãos do inimigo do povo de Deus, sabendo o que estava fazendo. Ele entregou, sabe, a faca e o queijo nas mãos de Balaque. Olha, isso aqui que você precisa fazer para fazer esse povo abalar a fé, porque eles vão transgredir o mandamento de Deus. Sabe, aquele dia eu não consigo com você de outra maneira, eu vou te atacar dentro da sua fé. Era proibido por Deus se misturar com as mulheres estranhas, com as mulheres dos outros povos por onde eles passavam.
né? Pelas referências aqui no estudo, você vai entender toda a história. Mas é exatamente isso. Na fraqueza, no ponto fraco, ele entregou o povo de Deus. Mas não ficou em vão, não fica. Nada daquilo que nós possamos fazer contra o povo de Deus, contra a obra do Senhor, fica em vão. É bênção do Senhor receber dons, mas é uma grande responsabilidade, porque devemos prestar muita atenção em como esses dons estão sendo usados. Lembre-se sempre da história do profeta da mula, que tinha uma mula mais sábia do que ele, que disse para ele: Balaão, não vai não, menino, faz isso não. Você entende? E ele foi, ele tentou, ele insistiu. Vai dizer: bispa, mas Deus não sabia que ele ia fazer? Sabia. Não fez até a jumenta falar para impedir ele? Mas Deus não pode. A mesma palavra que Deus usou os lábios dele mesmo para dizer a Balaque: vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que eu não posso amaldiçoar este povo? Porque Deus já liberou sobre eles bênçãos. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É impossível refogar aquilo que Deus já abençoou. É impossível que eu possa amaldiçoá-los. Entendeu? A mesma palavra de que aquilo que Deus já declarou, ele não podia invalidar. Foi dentro da palavra que Deus havia declarado, ele achou a brecha para conseguir entrar e balançar os alicerces ali daquele povo do Senhor. Porque é mesmo Deus que havia dito as bênçãos de Deuteronômio 28 sobre o povo, e isso impedia com que ele amaldiçoasse, porque o povo naquele momento estava em obediência, e lá em Deuteronômio 28 dizia: quando eles estiverem em obediência, as bênçãos o alcançarão. Isso impediu a palavra do Senhor, o poder. Mas a mesma palavra de Deus havia dito: não os mistureis com as mulheres dos povos por onde vão passar. Dentro da palavra havia a bênção e a maldição. Para não cair na maldição, era apenas se manter em obediência. Naquele tempo ele encontrou o povo obediente, mas ele falou: eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito. E ele entrega o povo de Deus de mão beijada nas mãos do seu inimigo. Ah, teve punição, com certeza teve punição. Dele e de todos aqueles que se permitiram. Porque não adianta vir para Deus assim: ah, Senhor, mas fulano de tal me induziu. Você caiu porque quis. Ele tinha o livre-arbítrio dele, você tem o seu. Então todos aqueles que caíram na fraqueza, no pecado, e ele que me induziu ao pecado, obviamente a cobrança é maior. Mas assim ele se tornou conhecido como o profeta do engano. O profeta do engano, o profeta que leva o povo do Senhor ao engano, que desvia do seu caminho, que por dinheiro vendeu, né? Hoje em dia nós dizemos que tem gente neste mundo, irmãos, que por dinheiro vende até a mãe. E Balaão por dinheiro vendeu o segredo do povo do Senhor, a fraqueza do povo do Senhor, né? Discípulos de Balaão são aqueles que pisam os princípios da palavra de Deus e fazem uso distorcido da Bíblia para enganar com sua influência a outros, né? Infelizmente nós sabemos que há muitos desses espalhados no mundo. Nós devemos vigiar, prestar bem atenção nas doutrinas ensinadas para não cairmos nas doutrinas de Balaão. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Quando você perceber algo que, olha, mas vem cá, isso aqui é contra a palavra de Deus, e pode ir começar com muito disfarce, começar a tentar pintar muito, lapidar muito, sabe por quê, irmão? A palavra do Senhor não precisa de ser lapidada. Ela vem na sua forma, já prontinha para que nós apenas a escutamos, obedecemos e vivemos, e assim alcançamos a salvação. Passou disso, faça como o apóstolo Paulo. Se qualquer um, ainda que seja um apóstolo, ainda que seja um anjo do céu, ainda que seja teu pastor, ainda que seja essa bispa que vos fala, ainda que seja qualquer um, lhe trouxer um evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema. Cuidado, porque a doutrina de Balaão continua solta na terra. A doutrina de Balaão, a cada dia que passa, está sendo muito mais divulgada, muito mais apregoada do que se imagina. Balaão morreu lá, mas o seu ensinamento errôneo de como tentar dar um jeitinho, de como encontrar brechas, que foi o que ele fez para Balaque, para tentar distorcer a palavra do Senhor, continua com força, como diz o povo. Infelizmente, continua com força, sendo disseminado entre os povos até os dias de hoje. A doutrina de Balaão ainda existe. Então vigia, viu? Esse foi o estudo de hoje. Para você que veio comigo até aqui, muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir, comentar, compartilhar este vídeo, ativar o sininho de notificação para estar sempre avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal, que temos praticamente todos os dias.
viu? Nós temos as segundas-feiras o Olhai para os Montes, quarta-feira Café com Palavra, sexta-feira o Fala Deus e todos os dias o Minuto da Graça, que é o minuto de oração comigo, a Bispa Ana, que vos fala. Amém? Deus te abençoe grandemente, infinitamente, hoje e sempre. Eu quero que vocês me ajudem a fazer esse estudo. Deixa aqui, eu vou soltar uma enquete na comunidade, vou colocar 3 temas para vocês escolherem qual será o estudo de semana que vem. Então, estou contando com a sua participação. Vota, tá ok? Vamos fazer desta maneira. Aprove ao Senhor hoje, nós fizemos esse estudo de Balaão, é bênção, é sempre conhecimento, mas eu quero que você esteja comigo escolhendo os temas. Amém? Aí crescemos juntos, porque eu vou me preparar dentro do tema que nós vamos escolher aqui para poder estar ministrando o estudo e você vai saciar aquela curiosidade, aquela sede de conhecimento que você já tem sobre determinado assunto. Então não se esqueça, no meio dessa semana, vou estar soltando aqui uma postagem, um vídeo, chamando você para votação, ok? E aí nós vamos descobrir qual será o tema do Fala Deus de semana que vem. Até lá, em nome do Senhor Jesus, continue sendo guardado, protegido, abençoado por Deus e por seu Espírito Santo. Tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus.